O livro Segundo Apocalipse de Tiago é um dos livros da biblioteca de Nag Hammadi, que foi encontrado em 1945. Esse livro ele fala de um Jesus poderoso, ele fala sobre os arcontes, ele fala sobre Deus, como Deus realmente se manifesta aos filhos e qual é o papel de Tiago como irmão de Jesus Cristo nesse livro. Então é um livro muito interessante, quem quiser acompanhar aí, eu vou começar a leitura. Esse livro ele é bem distinto de alguns outros. Tem o primeiro Apocalipse de Tiago, que eu já tenho alguns livros aqui e alguns vídeos que eu já fiz sobre o primeiro Apocalipse de Tiago, já fiz uma live também. E aí hoje eu vou falar sobre o segundo Apocalipse de Tiago, um livro muito interessante que foi encontrado nos manuscritos da biblioteca de Nag Hammadi, ficou perdido por quase 2000 anos, encontrado em 1945. Então ele é uma revelação do Salvador para Jesus. E no Evangelho de Tomé, que é um dos mais conhecidos, os discípulos perguntam para Jesus quem é que eles deveriam seguir. E Jesus fala: vocês devem seguir Tiago, a quem os céus e a terra foram feitos, para quem os céus e a terra foram feitos. Então, Tiago ele tinha uma importância muito grande, tem uma importância muito grande no cristianismo, e a Igreja Católica ocultou essa importância, destruindo os livros dele. E na Bíblia nós temos somente um livro de Tiago, que tem 5, 6 capítulos, e muito pouco, mas é um dos livros mais sábios e mais poderosos que tem no Novo Testamento, mas é muito pouco. E aí nós temos essa oportunidade aí, depois de quase 2000 anos, de lê-los, porque as pessoas não puderam, porque foram queimados os livros, e só uma cópia ficou salva graças a uns monges que esconderam numas cavernas em Nag Hammadi, e alguns beduínos conseguiram salvar essas cópias. Então eu vou ler aqui o livro, o segundo Apocalipse de Tiago. Este é o discurso que Tiago, justo, falou em Jerusalém, o qual Maraim, um de seus sacerdotes, redigiu. Ele havia contado para Teuda, o pai do justo, pois ele era parente dele. Ele disse: apressa-te e vem com Maria, tua esposa, e teus parentes, portanto. Tudo que tem reticências aqui é que ficou perdido nos pergaminhos, tá? Pois ele vai entender. Observa, muitos estão perturbados sobre o teu, e eles estão extremamente irados com ele. E eles rezam, pois ele diria essas palavras com frequência, assim como outras. Aqui é que Tiago ele ficava ensinando no templo, e os judeus tinham muita raiva dele, porque ele falava muitas coisas. Ele costumava falar essas palavras enquanto uma multidão permanecia sentada. Porém, nessa ocasião, ele entrou e não se sentou no seu lugar, como era de costume. Ao contrário, ele se sentou na quinta fileira dos degraus, a qual é altamente honrada, enquanto todas as nossas pessoas o ouviam aqui. As palavras dele. Aqui é no templo, ele sentava lá no templo e fazia esses ensinamentos aqui, Tiago. Então, Tiago começou a dizer aqui. Então, ele fala aqui: eu sou aquele que recebeu do pleroma da imortalidade. Eu sou aquele que foi primeiro convocado por ele, o grandioso, o qual obedece ao mestre. Ele que transmitiu por meio das palavras. Ele que se despiu e saiu despido. Ele que foi encontrado em um estado perecível, apesar de que ele estava próximo a ser levado à imortalidade. Este mestre que está presente veio como um filho que vê, e como um irmão que foi procurado.
Ele virá para. Criou ele por causa e ele une, fazendo dele algo livre. Ele que veio para. Eis que novamente sou eu rico em conhecimento e tenho uma compreensão única, que é gerada somente nas alturas. Vem de um. Eu sou o qual eu conheci. Aquele que a mim foi revelado estava oculto de todos e deverá apenas ser revelado por meio dele. Aqui Tiago falando de Jesus. Estes dois que vejo eu, sendo que eles já têm proclamado estas palavras. Ele deverá ser julgado com os injustos. Aquele que viveu sem a blasfêmia morreu por meio da blasfêmia. Ele que foi colocado. Aqui ele vai falando, aqui é antes dele ter sido crucificado, tá? A carne, através do conhecimento que devereis sair da carne. Certamente estou morrendo, mas é na vida que devo ser encontrado. Entrei para que eles pudessem julgar. Eu devo surgir na julgar. Aqui tem muitas partes que ficaram perdidas por causa dos pergaminhos terem mais de quase 2000 anos e terem ficado escondidos, e também pelo tempo, a deteriorização. Eu não trago a culpa contra os servos, disse eu. Eu me apresso para os tornar livres e lhes desejo acima daquele que deseja reinar sobre eles. Se eles são auxiliados, eu serei o irmão oculto, aquele que rezou ao Pai, até que ele, no reino, a imortalidade primeiro. Então aqui Jesus está falando o seguinte, que ele não traz culpa contra os servos. Aqui ele quis dizer, aqui ele estava falando para Tiago, que ele não trazia culpa sobre os servos, que ele não traz culpa sobre as pessoas. Mas ele apressa-se para tornar elas livres, para nos tornar livres. E ele fala, eles desejam colocar acima daquele que deseja reinar sobre eles. Aqui quando ele fala, eu desejo colocar acima daquele que deseja reinar sobre eles, é acima de Sabaoth, do arconte que deseja reinar sobre nós. Então esse é o propósito de Jesus. Não é julgar nem condenar, mas é tornar livre as pessoas para colocar ela acima do poder do diabo, acima do poder dos arcontes, acima do poder das potestades. Então é isso que Jesus está falando aqui. E aí ele fala que eles serão auxiliados, que ele vai mandar o Consolador e auxiliar. E eu serei o irmão oculto, aquele que rezou ao Pai, até que ele, no reino aqui e na imortalidade. Então ele está falando que ele é o nosso intercessor. Então aqui Jesus ele fala, ele é o filho que reza ao Pai e intercede por nós para que o Pai nos auxilie, envie o Espírito Santo, envie o Consolador para nos colocar acima daqueles que desejam reinar sobre nós, que são os arcontes, os principados e potestades. Então eu vou lendo aqui explicando também um pouco para quem não entende e quem não consegue. Então esse é o livro 2º, Apocalipse de Tiago, da Biblioteca de Nag Hammadi, para quem entrou agora. E aí Jesus fala, eu sou o primeiro, o filho que foi gerado. Ele destruirá o domínio de todos eles. Eu sou o bem-aventurado, eu sou o justo, eu sou o filho do Pai. Eu falo ao mesmo tempo em que ouço. Eu comando ao mesmo tempo em que recebo ordem. Eu vos mostro ao mesmo tempo em que tenho encontrado. Observai, eu falo para que eu possa existir. Prestai atenção em mim, para que podeis me ver. Se vim à existência, quem então sou eu? Desde que não vim como sou, nem teria aparecido como sou, desde que eu costumava existir por um breve período de tempo. Uma vez, aqui já é Tiago falando. Então Jesus ele aqui traz um pouco da revelação de quem ele é, e é muito interessante nos livros gnósticos que Jesus ele traz essa compreensão de que ele já existia antes de vir para cá. Então ele fala que ele não apareceu como ele era. Então ele apareceu como a gente poderia ver, mas ele realmente é luz. Jesus ele é luz, ele é o Filho do Pai, ele é a união, o Filho do Pai, o Senhor do Universo. Então ele é muito maior do que a gente pode imaginar ou compreender
ou colocar a ideia de que ele era um corpo, mas Jesus é a luz que estava dentro do corpo, está fora, está acima de tudo, tá? Então é muito importante essa compreensão no gnosticismo, e você não pensar que Jesus é só um corpo que foi lá, foi crucificado. Ele teve aquele momento, por um breve período de tempo, ficar num corpo, mas ele é eterno, ele é luz eterna, ele é a luz. E aí Tiago fala aqui: uma vez, quando eu estava sentado deliberando, aqui ele é Jesus, ele abriu a porta. Aquele a quem vós odiastes e perseguistes veio até mim. E ele me disse: saudações, meu irmão, saudações, enquanto levantava meu rosto para vê-lo. Minha mãe me disse a mim: não tenhas medo, meu filho, pois ele chamou a ti de meu irmão. Pois vós fostes nutridos com esse mesmo leite. Por causa disso, ele me chama de minha mãe, pois ele não é um estranho para nós. Ele é teu meio-irmão. Aqui é Maria falando com Tiago, e ela fala para ele: você não precisa ter medo porque ele te chamou de irmão, porque você é meio-irmão dele. Porque Tiago era filho de Maria, mas de Maria e José. E o Tiago e Jesus só de Maria e do pai, né? Então esse entendimento que ela já tinha e passou para ele. Aí aqui tem essas palavras grandiosas: eu devo encontrá-las e devo me apresentar. Aqui é Jesus falando, depois que ele ressuscitasse. Entretanto, eu sou estrangeiro, e eles não têm conhecimento de mim em seus pensamentos, desde que eles me conhecem apenas neste lugar. Porém, era apropriado que outros soubessem por meio de ti. Aqui Jesus está falando que as pessoas conheciam, e os arcontes, ele somente por esse lugar, somente pelo corpo ali, como um Messias, como um homem. Mas que ele realmente é luz e ele é acima, ele é outra coisa, acima do universo. E aí ele fala que é apropriado que outros saibam por meio de Tiago, que é o que Tiago faz escrevendo esse livro aqui. Agora vocês vão entender um pouco mais o que Tiago explica nesse livro aqui que Jesus fala. Aí ele fala aqui, ó, o segundo Apocalipse de Tiago. Tá no livro Biblioteca de Nag Hammadi. Também vocês podem... Tem no link na bio para quem quiser ler, ou quem quiser ver na Amazon, compra. Na Amazon tem também para encomendar. Ou tem PDF também para vocês lerem. Pesquisem no YouTube, também tem. Tá? E ele fala aqui: tu és aquele a quem digo, ouve e compreende. Aqui é Jesus falando para Tiago. Tu és aquele a quem eu digo, ouve e compreende. Pois em uma multidão, quando escutarem, serão lentos no entendimento. Porém tu compreendes, assim como serei capaz de te contar. Teu pai não é o meu pai, mas meu pai tem se tornado um pai para ti. Aqui Jesus já fala para ele: ouve e compreende. Porque sempre Jesus falava: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E ele fala, isso é uma verdade que eu aprendi muito assim com Deus, e aprendi muito sendo gnóstico. Pois ele fala: pois em uma multidão, quando escutarem, serão lentos no entendimento. Uma multidão não consegue ouvir. Por isso que eu não prego para multidões, por isso que eu não abro igreja, porque não adianta. Multidão, Jesus só falava com multidão em parábolas. Os segredos, os mistérios, Jesus falava para Tiago, para Pedro, para João, para a mulher no poço, para Maria Madalena, para as pessoas, individualmente, ou 2, 3, no máximo os 12 discípulos. Mesmo assim, ele sempre separava 3 discípulos, 4. Porque acima de 3, 4, as pessoas são lentas no entendimento. Elas ficam observando umas às outras e seguindo como se fosse uma manada. Se tiver alguém lá, elas não conseguem ouvir. Então não fique preocupado com multidões, com o que você pensa ou não. Busque Deus sozinho no teu quarto. O gnosticismo é muito individual. Então não é uma coisa que você vai buscar ir numa igreja que tem 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, não. Sempre você tem que buscar Deus por você. Você busca Deus individualmente e Deus, ele está dentro de você. Então Jesus Cristo você vai ter sua família, conversa com alguém que dá para você ter uma conversa, porque nem todo mundo pode ouvir isso, nem todo mundo consegue
ter o mesmo pensamento que você. Então é importante evitar muito ficar discutindo com as pessoas sobre religião, mas se você encontra alguém que tem a mesma fé que você partilha com aquela pessoa e conta as suas experiências, e a pessoa conta dela. Mas a sua oração, a sua vida com Deus tem que ser muito individual. Você tem que fechar a porta do teu quarto, orar ao teu pai que está em secreto. Você tem que buscar Deus, e aí você encontra Ele dentro de si mesmo. Conhecendo a si mesmo, você conhece o universo. Então, entendendo seus problemas, suas dificuldades, você pedindo, se humilhando, clamando o Pai, clamando Jesus, o Espírito Santo, e buscando e lendo, você vai entendendo que você é poderoso, que você é imortal e que você tem esse poder. E aí você começa a buscar, mas sempre a multidão ela é lenta no entendimento. Então eu acho assim, quem cresceu na igreja, quem já teve experiência de ir, quem gosta, é bom para você ouvir louvor, cantar lá, tal como com as pessoas, não que você não deva estar junto com as pessoas, mas para ter intimidade com Deus e conhecimento, você precisa estar sozinho. Você vai ler, pegar um livro desse aqui, ler, e reler, e reler, e pedir para Deus te ensinar e buscar. Não é eu lendo para você que você vai aprender. Aqui eu só mostro que existe esse livro, que existe o que ele fala, e vocês têm que buscar, têm que clamar, têm que buscar a sabedoria mesmo. E a sabedoria é vivendo. Jesus, ele não ficava num lugar, ele saía andando, ele era transeunte, era peregrino, ele andava. Então a gente tem que conhecer pessoas, porque se ele fala amar o próximo, não é amar uma pessoa e ficar ali com aquela pessoa o resto da vida. Não tô falando de namorado, de casal. Mas você pega uma pessoa para ajudar, que precisa, e fica ali ajudando. Não. Porque a pessoa tem que correr por si mesma. Você ajuda uma pessoa, depois vai ajudar outra, vai falar para uma pessoa e vai passar. E você vai percorrer o mundo inteiro e não vai conseguir ajudar todo mundo. Então a gente tem que buscar essa individualidade com Deus. Porque Deus é espírito. E você estar com Deus e esse conhecimento é o que vai te salvar. Então, no cristianismo gnóstico, é o conhecimento que salva. Não é você ir na igreja, sentar lá e ficar ouvindo o pastor falar. Porque o pastor tem o conhecimento, você vai ficar absorvendo, e aí você vai sair, não vai viver, não vai praticar. E você tem que alcançar o mesmo conhecimento que um pastor, que um padre, que quem quer que esteja lá ensinando. E aí ele fala aqui, teu pai não é o meu pai, mas meu pai tem se tornado um pai para ti. É o que Jesus fala para Tiago, que era meu irmão dele. Então ele está falando aqui, o José, que é teu pai, não é meu pai. Mas o meu pai, que é o pai do universo, tem se tornado um pai para ti. Esta virgem sobre a qual tens ouvido é como virgem. A virgem, quando ele fala aqui, é a Sofia. Porque eles não conheciam a Sofia, não conheciam o Espírito Santo, a Sofia. E aí Jesus traz esse conhecimento. E aqui não é a Virgem Maria, não é a Maria. Aqui é a Sofia. E aí ele fala, precisamente, como para mim saber, não como. A quem eu, pois este a ele. E isso também é benéfico para ti. Teu pai, o qual tu consideras rico, deverás conceder que tu herdes todas essas coisas que tu vês. Eu proclamo que tu pronuncies estas palavras que devo dizer. Quando ouvires, portanto, abre teus ouvidos, compreende e caminha harmoniosamente. É por causa de ti que eles passam, acionados por aquele que é glorioso. E se eles desejarem causar distúrbios e reterem as posses, ele começou, não, nem aqueles que estão chegando, aqueles que foram enviados por ele para realizar esta presente criação. Aqui Jesus está falando dos arcontes que criaram este mundo. Então ele está falando para Tiago, abre os seus ouvidos e compreende isso, porque é por sua causa que eles passam, porque ele fala que tudo foi criado por causa de Tiago. E aí ele fala, depois dessas coisas, quando se sentir envergonhado, ele deverá se sentir perturbado, ao saber que seu labor, que está longe dos aeons, serviu para nada, e sua herança, a qual se vangloriou por ser grande, parecerá pequena. Aqui ele está falando do arconte Sabaoth, aqui ele está falando sobre os arcontes que dominam esse mundo aí, dominam os judeus. E suas dádivas não serão abençoadas, suas promessas serão esquemas diabólicos. Aqui Jesus falando do Deus dos judeus.
Pois tu não és um instrumento de sua compaixão, mas é por meio de ti que ele faz a violência. Ele deseja causar injustiças a nós e exercitará o domínio pelo tempo que foi atribuído a ele. Aqui ele fala do Deus dos judeus e dos arcontes. Então aqui ele está falando de Sabaoth, falando que tudo que ele faz é fazer com que por meio dele tenha violência, o que ele fez através dos tempos, que as pessoas causassem violência umas às outras, tal, guerreando, falando que os judeus é escolhido e matando todo mundo que não era judeu. Então esse é o Deus dos judeus, que as pessoas acham que é o pai de Jesus, mas não é. Então esse livro de Jesus deixa bem claro que o pai dele não é o Deus dos judeus e que o Deus Sabaoth aqui, esse arconte, ele causa essa injustiça. E ele fala, você não é um instrumento de sua compaixão. E ele fala, as dádivas deles não serão abençoadas. Suas promessas serão esquemas diabólicos. Então ele está falando, todas as promessas que esse Deus fez lá, daí serão esquemas diabólicos, não são promessas do meu pai. É mais ou menos isso que ele fala. E ele fala, exercitará o domínio pelo tempo que for atribuído a ele. Porque tem um tempo atribuído ao Sabaoth, a esse Deus dos judeus, que por isso que tem o Apocalipse, que vai acabar tudo. Porque eles têm um tempo atribuído a eles. Ele não é eterno como o pai. Então o tempo dele está esgotando e por isso que ele quer destruir tudo e trazer esse julgamento aí no mundo do que ele criou. E aí ele fala assim, Jesus falando, entretanto, entende e sabe que o Pai tem compaixão. Aqui, quando fala o Pai, com letra maiúscula, Jesus está falando do Pai do universo, do Pai não gerado, o Pai imortal. Aí ele fala, entretanto, entende e sabe que o Pai tem compaixão. A ele não foi dada uma herança que fosse ilimitada, nem a herança dele possui um número limitado de dias, mas é como o eterno dia. Percebe? Então ele fala aqui e ele diz essa diferença, porque o Deus dos judeus, ele tem uma limitação de dias, ele fala, um dia para Deus é como 1000 anos, um dia é assim, então ele tem uma limitação, tem o fim, tem isso, não, para o Pai de Jesus Cristo não tem uma limitação, não tem. O título do livro é O Segundo Apocalipse de Tiago, ele está na biblioteca de Nag Hammadi, tá? Ele está aqui, nesse livro que foi encontrado em 1945, tá? No link do perfil tem várias opções para vocês verem esses livros, ou no YouTube também, ou você pesquisa também na internet, como o Segundo Apocalipse de Tiago, tá? Foi encontrado em 1945, no Egito. E aí ele fala assim, entretanto entende e sabe que o Pai tem compaixão. A ele não foi dada uma herança que fosse ilimitada, nem a herança dele possui um número limitado de dias, mas é como o eterno dia, tá? Não, aqui é mais do gnosticismo, tá? Aqui é o gnosticismo, aqui é Jesus falando para Tiago, tá? Para quem não pegou agora, Jesus conversa com Tiago. Tiago é o irmão de Jesus, é um dos discípulos de Jesus, o discípulo mais poderoso, segundo esses livros. Ele era o líder não era Pedro que era o líder, mas Tiago. E aí aqui Jesus está contando para ele como ele deveria ouvir as palavras dele, aqui Tiago, compreender, porque a multidão não compreendia. E Tiago deveria falar com todos e explicar para eles que o Deus dos judeus aqui, que tinha essas promessas, não era o Pai de Jesus. Aqui ele está explicando isso, que o Pai, ele não é esse Deus. Os judeus têm uma herança limitada que faz essas promessas e causa violência para as pessoas, mandando matar quem não é o escolhido, tal. Que eles achavam que o Messias era um vingador, sabe? E os judeus acham até hoje. São livros apócrifos que não estão na Bíblia, tá? Quando fala apócrifo é que não está na Bíblia. Que tiraram, mandaram queimar e foram encontrados em 1945, tá? Todos os livros aqui que eu falo são esses livros que foram encontrados, que traz outra visão que foi ocultada das pessoas. Se eles ocultaram é porque eles tinham medo que as pessoas soubessem, tá? Porque talvez teriam coisas que as pessoas, se soubessem, não seriam dominadas por eles. Isso, clica no
no livro, no link na bio, ou pesquisa no YouTube, tem de gratuito também lá para você ouvir ele completo, tem? Coloca lá Segundo Apocalipse de Tiago, vai aparecer, ou também em Word, ou compra o livro inteiro aí, empresta na Amazon. Mas é muito legal, assim, todos que eu li são livros apócrifos, mas para mim, desde criança, são livros que para mim são a verdade, e a Bíblia também é a verdade, mas a Bíblia e alguns livros, porque tudo é verdade para mim. Tudo que fale de Jesus, mas Jesus nesses livros ele é muito mais poderoso do que nos livros tradicionais que vêm do Velho Testamento, porque aqui trata Jesus como filho do Pai do universo, que ele é Senhor do universo, que ele criou vários universos, que são os aeons aqui que ele fala. E na Bíblia, mais ou menos como se ficasse discutindo se Jesus é homem ou não, e aquelas coisas mais voltadas ao judaísmo, porque é mais quando ele foi homem, quando ele veio aqui como homem. Aí esses livros aqui, ele conta quando Jesus ressuscitou. Aí quando Jesus ressuscitou e os discípulos receberam o Espírito Santo, ele ficou 550 dias com os discípulos, tá? E aí ele conseguiu explicar para os discípulos quem ele realmente era, porque antes os discípulos não tinham capacidade de compreender isso. Então Jesus não é que ele mudou, os discípulos que mudaram e tiveram mais sabedoria para entender e se libertaram do judaísmo. Porque é isso. Não é que ele criou outra coisa. Não, ele é o mesmo. Ele é o Senhor do universo. Mas ele tinha que dar aos discípulos compreensão, sabedoria para que eles fossem capazes de compreender isso. Por isso que ele fala para Tiago, ó, tu és aquele a quem eu digo, ouve e compreende, pois em uma multidão, quando escutarem, serão lentos no entendimento. Então é muito difícil para eles entenderem que o pai de Jesus não era o pai deles, o pai de Jesus não era o Deus deles. Por que Jesus falou que ele veio cumprir a lei, que eles não deveriam mais seguir a lei, que eles não deveriam mais fazer sacrifícios pelos pecados, mas que Jesus se sacrificou pelo pecado deles? Porque os judeus até hoje, e se eles não creem em Jesus, eles entendem que tem que ficar sacrificando animais pelos pecados deles, fazer um sacrifício diário. Eles querem construir o templo de novo e acham que Deus mora dentro de um templo, assim como o Bispo Macedo também, né? Acho que Deus mora dentro do templo, aí vai lá e constrói um templo. A pessoa não entendeu nada do que Jesus falou. Jesus falou, vai chegar um tempo que nem em Jerusalém, nem nesse monte, as pessoas não vão adorar Deus ali, porque Deus é espírito, então importa que você adore Deus em espírito e em verdade. Então os verdadeiros adoradores adorarão Deus em espírito e em verdade. Então nisso ele traz que o pai dele não é o Deus dos judeus, tá? Então aqui é o que ele fala aqui, ó. Que ele fala que o pai tem compaixão. E aí ele continua aqui, pois de fato ele não é um que veio dele, e por causa disso ele é desprezado. Aqui ele está falando que o Sabaoth, o Deus dos judeus, não veio do pai. Jesus que veio do pai. Então ele está falando que o Arconte, esse daí, ele não veio dele. Por isso que ele é desprezado. Por causa disso, ele se vangloria, para que não possa ser reprovado. Por que ele se vangloria aqui? Aqui é quando o Deus dos judeus, ele fala lá na Bíblia, no Velho Testamento, e fala assim, eu sou Deus e não existe nenhum outro além de mim. Aí nos livros apócrifos gnósticos fala assim, quando ele fala isso, ele pecou contra a totalidade, contra o Espírito Invisível, que é o Pai de Jesus. Por que ele falaria isso se não existisse outros deuses, entende? Então ele fala para os que são abaixo dele, os outros arcontes, e fala, eu sou Deus e não existe outro além de mim. Se você não me adorar, vou destruir sua geração, a geração e 3 gerações, e ficar amaldiçoando as pessoas. E é isso que é a vanglória dele. E aí ele continua aqui. Por causa disso, ele se vangloria, para que possa ser reprovado. Por causa disso, ele é superior àqueles que são inferiores.
aqueles pelos quais tu tens julgado. Porque aqui Tiago julga os arcontes e nós também podemos julgar eles. Porque esses aqui são, o Deus dos judeus é superior a alguns arcontes. É isso que Jesus está falando. Depois que aprisionou aqueles do Pai, ele os rendeu e os modelou conforme a sua semelhança. E é com ele que eles existem. Aqui ele está querendo dizer uma coisa. O arconte, esse Deus dos judeus aí, que é o Sabaoth, ele aprisionou as almas que são do Pai, que vem aqui para essa terra. E ele rende ela e modela conforme sua semelhança. O que ele quer dizer? Que essas almas que descem aqui, elas caem e entram dentro de um corpo. E esse corpo modelado que nós vivemos é um corpo humano. E esse corpo humano foi criado por esses deuses, que são os Elohim. E aí nós ficamos presos dentro desse corpo. Esse é o aprisionamento. Nós somos uma centelha de luz dentro desse corpo. E ele rende a gente com as coisas materiais, cega nossos olhos espirituais para que a gente não veja as coisas, mas que fique buscando as coisas deles, que são as coisas materiais. É isso que ele está querendo dizer aqui também, que ele está dizendo. E aí ele fala, modelou conforme a sua semelhança. Por isso que tem aquela coisa do joio e do trigo, que tem aquelas pessoas que são espirituais, mas se juntam com as que não são e acham que são, e aí se perde. Porque nós somos espirituais, nós precisamos usar a palavra como um colírio. Para quê? Para que nós entendamos nossa verdadeira natureza espiritual e saiamos da matéria. Por isso que Jesus falou assim, importa que você nasça de novo, que você nasça do Espírito, porque você nasceu da carne. A carne, é dos arcontes. O Espírito é do Pai. Então, quando você renasce e nasce de novo, aí é que você começa a enxergar a sua verdadeira natureza, se identificar com Jesus, e aí você sobe. Porque Jesus, primeiramente, ele veio como um homem. Aí, quando ele se identificou ali no batismo do Jordão, e aí recebeu o Espírito Santo, recebeu o Pai, né? Que a gente fala que é o 7 que desce nele, ele desce ali, aí ele vê e começa a fazer milagres, começa a falar depois dos 30 anos. Então, esse é o despertar. Então, até Jesus teve que despertar. Então, todos devemos despertar. E aí ele fala assim, Clemente era como se fosse um discípulo dos apóstolos. Tem 2 livros dele que são muito legais também, mas ele era um discípulo dos apóstolos. Eu vou postar um dia uma parte dos livros dele, acho que eu até postei já. Mas tem o segundo livro de Clemente é mais legal que o primeiro, eu acho. Mas ele não era gnóstico, não. Mas tem umas partes gnósticas também. Porque tem os gnósticos e os não gnósticos. Então, eu gosto dos gnósticos. Eu sou gnóstico, então... E ele fala aqui, eu vi das alturas aquelas coisas que ocorreram. Aqui Jesus é muito legal. Ele fala, eu estava lá no alto vendo tudo que estava acontecendo. Tipo assim, eu vi das alturas aquelas coisas que ocorreram e tenho explicado como elas aconteceram. Então Jesus, ele é tudo, ele está desde tudo, desde o início, lá do alto, desde a criação de todos os universos. Então ele viu tudo que aconteceu, desde a criação do universo até a criação dos arcontes, pela transgressão da Sofia e tal. Então ele tenta explicar para a gente tudo o que aconteceu, mas a gente é burro e a gente não aprende. Ele explicou e as pessoas queimaram os livros, que falaram como é que existem milhões de universos, como é que não existe, a Terra não é o centro do universo, tal, centro de tudo. Porque Jesus fala isso aqui. Mas ninguém entendeu. Mas vocês hoje vão entender porque todos nós podemos compreender. Eles foram visitados enquanto estavam em outra forma. E enquanto eu estava observando eles, me conheceram assim como sou, através daqueles que eu conheço. Assim sendo, antes dessas coisas acontecerem, eles farão aqui é um julgamento. Eles farão um julgamento. E sei como eles tentaram descer para este lugar, que ele pudesse se aproximar das crianças e tomar as crianças. Aqui são os arcontes, que eles descem e tentam tomar as crianças que são filhos do Pai. Aqui é como se fosse aquele negócio de Satanás caindo de uma estrela lá e destruir todo mundo. É assim que ele vem para a Terra para tentar destruir tudo.
Aí Jesus fala, mas eu desejo revelar por intermédio de ti. Aqui ele fala para Tiago, que ele usa Tiago para revelar esses mistérios para nós. Mas eu desejo revelar por intermédio de ti e do Espírito do poder, para que ele possa revelar aqueles que são teus. Então aqui, segundo o Apocalipse de Tiago, Jesus está falando para Tiago que ele deseja revelar por intermédio dele, do Espírito do poder, que é o Espírito Santo, para que ele possa revelar aqueles que são teus. Então o Espírito Santo vai revelar para Tiago quem é dele, porque nós somos filhos do Pai. E Tiago, ele tem essa missão de trazer a nós o conhecimento. Por isso que ele deixou esses livros aqui que suportaram perseguições e estão disponíveis para nós, graças a Deus, a misericórdia do Pai, para que nós pudéssemos alcançá-lo e conhecê-lo de verdade. Para que ele possa revelar aqueles que são teus e aqueles que desejarem entrar e aqueles que buscarem o caminho que leva à porta, que abram a porta da bondade através de ti. E eles te seguirão, e eles entrarão e tu os escoltarás para dentro, oferecendo uma recompensa a cada um que estiver pronto para ela. Pois tu não és o redentor, nem o ajudante dos estranhos. Tu és um iluminador e um redentor daqueles que são meus, e agora daqueles que são teus. Tu deverás revelar a eles, tu deverás trazer o bem que há entre todos eles. A ti eles deverão admirar por causa de cada ação poderosa. Tu és aquele que os céus abençoam. A ti ele deve invejar, aquele que tem chamado a si mesmo de mestre. Eu sou-o. Aqueles que foram instruídos nessas coisas contigo, pelo teu amor, a eles serão ditas essas coisas, e irão repousar. Pelo teu amor, eles reinarão e se tornarão reis. Pelo teu amor, eles terão piedade em qualquer um que seja, que tenham piedade. Assim como tu és o primeiro, tendo vestido a ti mesmo, tu também és o primeiro que despirás a ti mesmo, e tu te tornarás assim como foste, antes que estivestes despido. E ele beijou minha boca, ele me segurou, dizendo, meu bem-aventurado, observai, devo revelar a vós aquelas coisas que nem os céus e nem seus arcontes jamais souberam. Observai, devo revelar a vós aquelas coisas que ele não sabia, ele que se vangloriou, não há como exceto eu. Aqui é não há outro Deus exceto eu. Não há outro Deus exceto eu, que é o que Jeová falou. Não sou eu quem está vivo, sendo eu um pai? Não sou eu quem tem o poder de tudo? Observa, devo revelar tudo a ti, meu bem-aventurado. Compreende e conhece a eles, para que tu possas aparecer assim como eu. Observa, devo revelar a ti, aquele que está oculto. Mas agora, estende tua mão, agora segura a minha. E eu então, aqui já é Tiago falando. E então eu estendi minhas mãos e não o encontrei como pensei que ele seria. Porém, logo em seguida eu o ouvi dizendo, compreende e me segura. Então entendi e fiquei com medo. E fiquei extremamente alegre. Portanto, eu digo a vós, juízes, vós fostes julgados, vós não poupastes. Entretanto, vós fostes poupados. Sede sóbrios, vós não soubestes. Ele era aquele que criou o céu e a terra, e que nela habitou. Não vistes? Ele era isto que é a vida. Ela era a luz, ele era aquele que virá a existir, e novamente ele proverá um final para o que já começou, e um princípio para o que está prestes a terminar. Ele era o Espírito Santo e o invisível,
aquele que não descendeu sobre a terra. Ele era o virgem, e aquilo que ele deseja que ele acontece. Eu vi que ele estava nu, sem vestimenta que o vestisse. Aquilo que ele anseia, para ele acontece. Renunciai este caminho difícil, o qual é tão instável, e caminhai de acordo com aquele que deseja que vos torneis homens livres comigo. Assim que tenhais passado sobre cada domínio, pois ele não vos julgará por aquelas coisas que fizestes, e sim terá misericórdia de vós, pois vós não fostes vós que as fizestes, mas foi vosso mestre que as fez. Ele não era um irado, e sim um bondoso pai. Aqui, quando ele fala vosso mestre que as fez, é vosso mestre interior, vosso Deus, o Deus dos judeus que fez isso com vocês. Mas vós julgastes a vós mesmos, e por causa disso vós permanecereis nos grilhões deles. Vós oprimistes a vós mesmos, e vos arrependereis, mas não beneficiareis de forma alguma. Observai aquele que fala, e busca aquele que é silencioso. Conhecei aquele que veio a este lugar, e compreendei aquele que desce deste lugar, e que deste lugar se foi. Eu sou o justo e não julgo. Eu não sou um mestre, mas um servo. Ele foi atirado antes que pudesse estender a mão. E ele me permite ouvir. E tocai vossos clarins, vossas flautas e vossas harpas nesta casa. O mestre tem vos tornado cativos do mestre, tendo tapado vossos ouvidos. Sempre aqui, quando ele fala o mestre, aqui ele fala do Deus dos judeus. Para que eles não pudessem ouvir o som das minhas palavras. Assim vós sereis capazes de prestar atenção em vossos corações, e vós me clamareis o justo. Portanto eu vos digo, observai, eu vos ofertei vossa casa, a qual disseste que Deus a fez. E essa casa na qual ele prometeu vos ofertar como herança por ela, essa casa eu devo condenar à destruição e à irrisão daqueles que habitam na ignorância. Observai aqueles que julgam deliberadamente. Aquele prediz que o templo seria destruído. Aqui antes do templo ser destruído, ele está falando, essa casa aqui, esse templo que você estava falando que seu Deus fez, que Deus fez, vai ser destruído e eu condeno ela à destruição. Aí que é Tiago falando, aí naquele dia todas as pessoas e a multidão ficaram perturbadas e mostraram que não haviam sido perseguidas, aqui é persuadidas, mas acho que a tradução ficou ruim. E ele acendeu, aqui o Marinho, o padre está falando que Tiago aconteceu. Tiago estava acendendo, e ele acendeu e se foi falando dessa maneira, subindo pelos degraus do templo. E ele entrou novamente naquele mesmo dia e falou por algumas horas. E eu estava com os sacerdotes e nada revelei sobre a relação, desde que todos eles estavam dizendo em uma única voz, vinde, vamos apedrejar o justo. Aqui ele está falando que os sacerdotes queriam matar Tiago, depois que Tiago contou essas palavras e falou sobre isso contra o Deus dos judeus. Por isso que eles queriam matar Jesus, matar os discípulos. Não é porque Jesus falava de amor, porque Jesus falava das coisas, não é porque Jesus falava, esse Deus que é irado, que mata, que faz vocês dar dízimo, que faz vocês ter que não trabalhar no sábado, vocês matar boi, matar vaca, animais por causa de pecado, esse não é meu pai. E não está certo isso. Vocês não precisam ficar fazendo isso. Matar milhões de vaca, de boi, de animal, de pomba por causa de pecado. Então Jesus estava brigando por isso e por isso que eles mataram. Então é por isso. Senão até hoje todo mundo ia ter milhares de boi e vaca, tudo sendo assassinado todo dia por causa de pecado, se não fosse Jesus. Então essa ideia é muito nova e por isso que eles queriam matar todo mundo. E eles eram, isso, o mestre deles, aqui quando eu falo mestre, é o Deus dos judeus,
que é muito irado, que é o Sabaoth, ele causou neles esse sentimento de vão matar ele, porque eles queriam matar. Ainda tem, sim, boa noite. Ainda tem, e as pessoas são muito intolerantes. E eu acho assim, hoje tem os judeus, tem outras religiões que fazem sacrifício de animais, e eu acho horrível. E as pessoas mesmo que se dizem cristãs seguem essas leis. Ah, tem que dar o dízimo, as primícias. Aí não mata um animal, mas vai lá e dá dinheiro, pensando que isso vai fazer o coração de Deus te amar mais. Jesus já fez tudo. Deus te ama por você, não pelo dinheiro que você dá. Então, essa compreensão é isso que eu queria, e eu faço esses vídeos para libertar o máximo de pessoas, e as pessoas que Deus quer libertar, que gnóstico não é convertido, você só se descobre gnóstico, entende que você já é gnóstico, você já não concorda com dar dízimo, com ficar indo na igreja todo domingo, toda semana. Não que você não possa ir, mas você não tem que perder todo domingo da sua vida indo para a igreja, porque é igual o sábado dos judeus. Você não pode ir para uma praia que você tem que estar lá domingo, de manhã, de tarde, de noite na igreja. Você não pode viajar porque você tem que estar lá todo dia servindo um pastor, fazendo obra, dando o seu dízimo, 10%. Se eu tivesse na minha vida toda, acho que desde quando eu tinha 15 anos, 16, um professor meu me apresentou esses livros gnósticos. E eu já não concordava com os dízimos. Então eu era uma ovelha negra na igreja, que eu ia na igreja. E todo mundo dava o dízimo e eu não. Eu falava, não, dízimo eu dou para os pobres. Eu ia lá, ajudava os moradores de rua. Tinha um ônibus chamado Expresso da Solidariedade. Eu comprava um gás, porque às vezes acabava o gás e o pastor da igreja não tinha coragem de dar o dinheiro, porque ele recebia, na época, um Chrysler, uns carros importados assim. E eu ficava bravo, porque eles não conseguiam dar o dinheiro para comprar o gás. E eu era muito pobrezinho. Eu trabalhava de camelô e eu pegava o meu dinheiro para comprar gás, para fazer a comida para os moradores de rua, porque o pastor não dava. E outras pessoas juntavam, a gente ia buscar doação para dar comida, doação de roupa. A única coisa que a igreja dava era o ônibus, que eles ganharam, acho que de doação. Então eles davam o ônibus e a gente ia lá fazer as arrecadações e saía dando comida para os moradores de rua, e roupa, e nos hospitais a gente ia também. E eu achava isso. E eu falei, eu não vou dar o dízimo. Eu falei, o meu dízimo é dando para os moradores de rua. Eu achava alguém na rua, eu dava comida. Então eu sempre pensei isso. Aí quando eu li os livros gnósticos, eu entendi que eu era gnóstico já. E que eu não achava certo isso, que você não tem que dar 10% do seu salário. Então isso me economizou muito dinheiro, porque uma coisa que o gnosticismo me trouxe foi ter muito dinheiro. Não ter muito dinheiro, né? Mas assim, foi ter uma vida melhor. E se eu tivesse dado 10% de tudo que eu ganho, eu ia estar 10% mais pobre, achando que isso teria feito eu ter mais intimidade com Deus, e não. Eu teria mais intimidade com o homem, mais amizade dos homens, que as pessoas dão lá para os homens ver, dão uma oferta. Tem igreja que quando eu vou na igreja ainda, né, que eu gosto de ouvir o louvor, mas às vezes eu deixo de ir porque eu me sinto constrangido. Porque começa o culto, aí tem o louvor, é bonito. Aí fica meia hora falando do dízimo, da oferta, constrangendo as pessoas. Aí vê que as pessoas não deram muito, aí eles cantam, aí pregam, aí depois da canção eles falam que tem um outro voto, aí depois tem uma outra arrecadação de dinheiro que fala, não, que quem não deu ainda tem esse voto, vocês têm que dar, coloca lá, e hoje com o Pix, com o negócio, bota lá, então você dá porque está constrangido. E você fica constrangido de dar pouco ou não. Então eu acho muito ruim assim. Então, o que eu faço aqui é trazer para as pessoas um conhecimento que existe outra forma de adorar a Deus, que Jesus Cristo trouxe, que você não precisa sacrificar. Você não precisa dar dízimo, não precisa ir na igreja, trabalhar na igreja. Você pode ter espiritualidade na sua casa com a sua família. Você pode ir numa festa de aniversário, você não precisa ter regra, você pode ir numa festa, você pode viajar, ir para a praia e ser espiritual. Você pode ser uma pessoa de Deus, que aqui ele não fica falando, olha, você não pode fazer isso, não. Aqui ele dá e fala que você precisa somente buscar o Pai dentro de você e conhecer a si mesmo. Então essa é a missão da minha vida. Se eu conseguir 1 em 1.000 e 2 em 10.000, tá ótimo. Mas porque um dia alguém falou para mim, alguém chegou e falou, existem os livros da biblioteca de Nag Hammadi, você acha que tudo sobre Deus está na Bíblia? Existem mais coisas sobre Deus. Então,
Eu compartilho porque um dia o professor Miguel, quando eu tinha 15 anos na escola, me compartilhou e eu gosto disso. Então eu vou continuar lendo aqui. Aí eles estão tentando matar Tiago aqui. Aí ele fala, vinde, vamos apedrejar o justo. Imagina um Deus que manda você apedrejar alguém. Apedrejar um adúltero, alguém. Hoje em dia todo mundo deve ser apedrejado. Todo mundo é adúltero hoje. E eu falo, eu não gosto de julgar ninguém. Porque eu percebi que todo mundo que eu julgo, a pessoa faz o que eu faço. Eu não julgo as pessoas, eu julgo a pessoa e quando eu vou ver, eu tô fazendo uma coisa que eu julguei que a pessoa faria. Mas aí eu penso, não é porque eu já fazia antes, mas eu não tinha noção. Aí depois que eu julgo a pessoa, aí eu vou lá e faço a mesma coisa que eu julguei que a pessoa ia fazer. Aí eu falei, nossa, se eu tava julgando porque o defeito tava dentro de mim. Então eu não julgo ninguém. Então quem julga as pessoas, eu tento não julgar, né? Sempre julga naquilo que a pessoa tem de mal, é o que você tem de mal dentro de você. Então você não tem que apedrejar ninguém. E ele fala, vinde, vamos apedrejar o justo. E eles se ergueram dizendo, vamos matar esse homem. Imagina um monte de judeu lá, de pessoas que se diziam espirituais, falando que ia matar a pessoa, um Tiago, só porque ele falou que o pai dele, o pai de Jesus, não é o Deus dos judeus. É esse mestre interior deles aí que faz maldade. Vamos matar esse homem para que ele possa ser excluído do nosso meio. Ele não será de utilidade alguma para nós. E eles estavam lá e o encontraram atrás das colunas do templo, próximo à grandiosa pedra angular. E eles decidiram atirá-lo das alturas, e eles o fizeram. Então eles pegaram Tiago aqui, perto da pedra angular do templo, para você ver como o templo deles é sagrado, e eles pegam para matar Tiago dentro do templo. Então, você pode matar as pessoas dentro do templo. Você acha que elas estão falando de Deus, falando do seu Deus, aí você vai lá e mata a pessoa. Era assim, e é assim até hoje. E eles decidiram atirá-lo das alturas, e eles o fizeram. E eles o renderam e o golpearam, enquanto o arrastavam pelo chão. Imagina, Tiago foi arrastado pelo chão, golpeado. E eles o estenderam e o colocaram uma pedra em seu abdômen. Eles todos pisaram nele, dizendo, tu falhaste. Então aqui são os judeus, estendendo Tiago pelo chão, colocaram uma pedra no abdômen dele e todo mundo pisou nele. Aqui eu não sei quantas pessoas tem, mas imagino todo mundo pisoteando, coitado. Porque ele falou a verdade de Jesus aqui. Então, você falar a verdade, você vai ser apedrejado, vai ser morto. Hoje, graças a Deus, a gente não é, mas a gente é cancelado, né? Só quem faz NPC que é adorado. Aí, novamente, eles o levantaram, tendo em vista que ele ainda estava vivo, e o fizeram cavar um buraco. Ainda eles pegaram o Tiago e fizeram ele cavar um buraco. Eles o fizeram ficar dentro dele, depois de enterrá-lo até a altura do abdômen. Eles o apedrejaram dessa maneira. Então eles ainda fizeram ele cavar o próprio buraco da morte até o abdômen e começaram a tacar pedra nele e mataram ele apedrejado. Mas ele não morreu ainda. E ele estendeu as mãos e disse essa oração antes de morrer, presta atenção. Não aquela uma que ele costumava dizer. Ele fez uma oração totalmente diferente. Olha como Tiago orou antes de morrer, apedrejado. Meu Deus e meu Pai, que me salvaste desta esperança morta, que me fizeste vivo através de um mistério de sua vontade. Não permite que estes dias deste mundo sejam prolongados para mim, mas o dia de tua luz permanece na salvação. Liberta-me desse lugar de passagem. Não permita que tua graça me abandone, mas que tua graça possa se tornar pura. Salva-me da morte diabólica. Conduz-me vivo do sepulcro, pois tua graça,
o amor está viva em mim, para realizar uma tarefa de plenitude. Salva-me da carne pecadora, pois eu confiei em ti com toda a minha força, porque tu és a vida da vida. Salva-me do humilhante inimigo. Não me ofereças na mão de um juiz que está cheio de pecados. Perdoa-me de todas as minhas dívidas dos dias de minha vida, pois estou vivo em ti e tua graça está viva em mim. Tenho renunciado a todos, mas tenho confessado a ti. Aqui ele fala a ti. Salva-me da aflição diabólica. Mas agora é o momento e a hora. Ó Espírito Santo, livra-me. Salvação, a luz em um poder. Depois que ele falou isso, ele caiu no silêncio. Palavra em seguida, discurso. Aqui é o que ele fala quando ele vai morrer. Aqui é o... depois tem o Apocalipse de Adão, vou fazer em outro momento. Mas esse livro é muito legal. E quando o Tiago ele morre, essa oração que ele faz é muito interessante e até ela revela um pouco sobre esse humilhante inimigo e não me ofereças da mão de um juiz, porque no primeiro Apocalipse de Tiago, Jesus ele conta para ele como Tiago iria morrer, e que Tiago ia morrer, ele já previu isso aqui, e que ele ia sofrer, aqui ele fala do sofrimento e tal, e que ele teria que falar com os arcontes. E quando os arcontes falassem com eles, ele iria ter que falar algumas palavras para esses juízes. E aí isso que é interessante, tá? Então é muito interessante isso, porque ele começa aqui no segundo Apocalipse de Tiago, e no primeiro Jesus tinha falado para ele o que ele deveria falar quando ele subisse. Então naquela oração, antes dele morrer, ele pediu para não ser julgado por esses juízes, para que ele passasse. Então aqui eu vou ler só essa parte para vocês entenderem que ele já sabia que ia morrer e que ia sofrer assim. É muito legal o Apocalipse de Tiago. Que ele fala, o mestre disse, Tiago, não te preocupes comigo ou com essas pessoas. Eu sou aquele que estava dentro de mim. Nunca sofri de forma alguma, nem me senti desconsolado. E essas pessoas não me fizeram mal algum. Entretanto, essas pessoas existiram como um tipo dos arcontes, e elas merecem ser destruídas através deles. Mas os arcontes, os quais têm aqui Mazê de que tudo tá em reticência porque foi perdido, tá? Raiva com o justo, é o seu servo. Aqui ele está falando que os arcontes que destruíram o corpo, que ele estava dentro desse corpo, mas Jesus é espírito, e o espírito não sofreu nada daquela dor, daquelas coisas lá que estava passando lá na crucificação. E aí ele fala, portanto, teu nome é Tiago Justo. Viste como te tornaste sóbrio quando me viste? Paraste esta oração, sendo homem justo de Deus, tu me abraçaste e me beijaste. Em verdade te digo que tens te remoído com grande glória, em grande cólera e ira contra ti mesmo. Mas assim tem sido para que outros pudessem ver a vida. Entretanto, Tiago se sentia tímido e chorava, e estava muito desconsolado. E ambos se sentaram em uma rocha. O mestre disse a ele, Tiago, consequentemente... Aqui. Consequentemente, tu estarás sujeito a esses sofrimentos. Tá vendo? Jesus já sabia que ele ia morrer apedrejado lá. Mas não te sintas triste, pois a carne é fraca. Ela receberá o que foi conferido a ela. Tá vendo? Ele ia falar, você vai morrer apedrejado, pisoteado. Ele já sabia. Mas quanto a ti, não fica tímido ou com medo. Por isso que Tiago não ficou nem com medo. O mestre parou. Então, enquanto Tiago ouviu essas coisas, ele limpou as lágrimas dos seus olhos e, muito amargurado, o mestre disse a ele, Tiago,
Observa que eu devo revelar a ti a tua redenção. Aqui é como ele vai subir para o céu. Quando a redenção é quando você vai sair do corpo. Quando você vai se despir desse corpo e se tornar luz. Quando fores rendido, aqui é rendido, é quando fores rendido, é morto. Esse livro é o primeiro Apocalipse de Tiago, da Biblioteca de Nag Hammadi, tá? Eu li o segundo Apocalipse de Tiago, agora estou lendo o primeiro para explicar que Jesus já sabia que ele ia morrer, já tinha falado para ele que ele ia morrer apedrejado, tá? E como ele tinha que passar pelos arcontes, pelos juízes, que é o Deus dos judeus, mais alguns outros arcontes, que são as potestades principados, queriam tentar impedir Tiago de subir até o 8º céu, o 9º céu, até o Pai, até as luzes. Porque é isso que os arcontes fazem. Por que a gente lê? A gente busca o conhecimento para que a gente consiga, quando morrer, quando ser rendido do corpo, a gente saiba as palavras que vamos dizer a esses arcontes, para que eles não prendam a gente. Você vai falar Jesus, vai falar isso e tal, e eles não vão te prender, o que ele fala aqui. Porque esse que é o problema. As pessoas acham que é só ir na igreja e ser salvo. Vou ir na igreja e vou ser salvo. É só acreditar no nome de Jesus e ser salvo. Não, você tem que ter conhecimento. Porque quando você estiver fora do corpo, sua alma, seu espírito, você vai ser aprisionado e vai ser parado por uns arcontes, que são muito grandes, poderosos e tal. E aí você vai ter que saber o que falar diante deles. Você não vai poder ter medo diante deles, confiar em Deus. E aí só isso se você tem a fé e sabe que você é imortal e saber o que falar para eles. E é isso que ele fala aqui. Aí ele fala, quando fores rendido e ficares sujeito a esses sofrimentos, uma multidão se armará contra ti, para que possa render-te. Lembra? Lá no Apocalipse de Tiago, o segundo, uma multidão pegou ele, jogou ele do alto do templo, pisoteou nele, colocou uma pedra, fez ele abrir um buraco e apedrejaram ele. Então Jesus já previu aqui que uma multidão se armaria contra ele, para que possa render-te. Então essa rendição do corpo, que é a coisa que a gente mais precisa, que é ser rendido do corpo para subir para o Pai. E particularmente 3 deles te renderão. Aqui ele está falando já dos arcontes, quando eles vão render ele. Eles estão sentados como cobradores do portal. Então é como se tivesse um portal aqui da morte para a vida. Da morte para a vida eterna. Então você morre, aí vai ter um cobrador. Esses 3 cobradores vão ficar impedindo o portal para você subir para os céus ou ficar nos céus dos arcontes, no caos aqui, né? É isso que ele fala aqui. Eles não demandam apenas a cobrança, mas também roubam as almas. Então, eles não ficam só ali cobrando imposto, cobrando para as pessoas passar ou sair, não. Mas eles roubam as almas. Então, são ladrões de almas. Quando estiveres em seus poderes, um deles, que é o guardião, dirá a ti. Aqui são os arcontes, vamos pensar que isso é Sabaoth. Quem és tu e de onde vem? É a primeira pergunta que esse arconte vai fazer para você. E aí tu dirás a ele. Ele está falando para Tiago, mas a gente pode falar a mesma coisa. Eu sou um filho e eu venho do Pai. Jesus não falou, eu sou filho do Pai, eu vim do Pai? A gente tem que falar a mesma coisa, porque você é um com o Pai. Você tem que ter essa compreensão que você é um com o Pai, que você vem do Pai, quem é o Pai. Aí ele fala. E ele dirá, que tipo de filho tu és? E a que pai tu pertences? Se você não souber responder isso, quem é o pai, e você achar que o seu pai é o Deus dos judeus, que é esse juiz que está te prendendo, ele vai acabar com você. Então você tem que ter essa compreensão que o pai é luz. Então você vai falar isso, que é o que Jesus fala para Tiago. Ele dirá, que tipo de filho tu és e a que pai tu pertences? Tu dirás a ele, eu venho do Pai pré-existente, e eu sou um filho do único pré-existente. Esse pré-existente é maravilhoso. Quando ele disser a ti, tu dirás a ele, no lugar para que eu possa. Aqui ele vai falando das coisas alheias. Depois eu vou ler vou ler não, né? Depois vocês veem o livro completo no link no perfil, porque esse do de Nag Hammadi
tá com reticências, mas no YouTube e no livro que eu tenho, no meu livro tá completo. E ele fala que aqui ele fala, eu venho do filho do pai pré-existente, eu sou um filho do único pré-existente. Quando ele disser a ti, tu dirás a ele, o que eu tenho para tratar contigo? Aí ele fala, eu vim para que eu possa julgar estranhos e homens. Aí ele fala, todos nós somos estranhos? Aí ele fala, nem todos são estranhos. Aí ele fala assim, eles não são totalmente estranhos, alheios, mas pertencem à Achamote, que é a feminilidade, que aqui ele fala que os arcontes são estranhos ao pai, mas não totalmente estranho, porque a Achamote vem do pai, e ela que criou eles. É isso que ele quer dizer aqui. E aí você vai entender no outro livro. É a feminilidade. E estas ela criou quando enviou a raça do único pré-existente. Então elas não são alheias, e sim nossas. Elas são nossas de fato, desde que ela é a consorte deles. É quem pertence ao único pré-existente. Ao mesmo tempo, elas são alheias porque o único pré-existente não teve relações com ela quando ela os gerou. Quando ele também te disser, para onde tu irás? Tu dirás a ele, ao lugar de onde vim e ao qual eu devo retornar. E se tu disseres essas coisas, tu escaparás de seus ataques. Aqui ele está falando muito bem. Jesus ele fala que essa Sabaoth aqui, a Achamote, ela criou ele sem o pai. Por isso que ele fala, o pré-existente não gerou com ela, não teve relações com ela. Ela criou algo sem o pai. É isso que é a criação do universo para os gnósticos, do universo visível. Que a Achamote, ela fala assim, eu vou criar um universo, eu vou criar alguma coisa sem o pai. Porque tudo que era criado pelos Pleroma, pelos outros seres divinos, luz, que vieram do pai, eles pediam consentimento do espírito invisível para criar algo. Então sempre era algo feminino e masculino junto. Aí a Achamote quis criar algo sozinha, sem o pai. E aí deu tudo esse erro aqui. O Yadabaoth, os Demiurgo, mais o Sabaoth, mais um monte de deuses aí que causou esse mal. Aí ele fala, mas quando tu fores a estes 3 detentores que roubam as almas naquele lugar, esses tu um recipiente, mais que... Aqui ele fala que ele vai se tornar um recipiente da luz. Tu também estarás sóbrio, que também é importante que você esteja sóbrio nesse momento que sua alma se despe do corpo. Porque se você não tem o Espírito Santo, você não tem o poder, você não vai estar sóbrio. Você não vai saber o que falar, vai ficar morrendo de medo lá e se atormentar. Nem vai chegar para eles. Qualquer demoninho vai te pegar. Aí ele fala, tu também estarás sóbrio. Entretanto, eu devo invocar o conhecimento imperecível, que é a Sofia, que está no Pai, e que é a mãe de Achamote. Que ele fala, você clama a mim quando você estiver lá. Se você não aguentar, você clama. Clama a Sofia. Aí eu clamo a mim que eu vou invocar. Deve invocar a Sofia, que é a mãe de Achamote, que ela está no Pai. Então esse é o maior poder que você tem, é ter esse conhecimento. Quem é a Sofia? Que está no Pai e que é mãe de Achamote. Achamote não teve pai nem consorte masculino, mas ela é a fêmea da fêmea. Ela vos gerou sem um macho, pois estava sozinha e na ignorância sobre aquilo que vive por meio de sua mãe, porque ela pensava que existia sozinha. Mas eu devo clamar por sua mãe, e então eles cairão na confusão e culparão suas raízes, e a raiz e a raça de suas mães. Mas tu subirás para o que é teu, tu irás para o único pré-existente. Eles são um tipo de 12 discípulos e 12 pares. Achamote, que é traduzido como Sofia, que é traduzido erroneamente como Sofia, no outro livro, na outra tradução fala. E quem eu mesmo sou, e quem a Sofia imortal é, por meio de quem tu serás redimido. Aqui ele fala que ele e a Sofia são a mesma pessoa. Ele fala, eu sou a Sofia, porque Jesus é a parte masculina e Sofia é a parte feminina, mas são o mesmo, que eles são seres andrógenos.
tu serás redimido, e que são todos os filhos daquele que é. Essas coisas que eles sabem e que estão ocultas dentro deles. Tu ocultarás essas coisas dentro de ti e tu guardarás silêncio. Não é para sair falando para todo mundo. Jesus falou para ele, mas deverás revelá-las a Adai. Aí ele começa a profetizar aqui. É muito legal essa parte que Jesus profetiza que Adai vai ter uma guerra sobre a terra, sobre Jerusalém. Aí Adai vai estar, e ele vai ter filho e depois vai. Quem quiser ler, depois leia esse livro que é muito legal. Ele conta tudo que vai acontecer, que Adai vai ter filho, vai falar com uma mulher, aí vai ter um monte de coisa aqui. Mas eu só queria explicar aquela parte da morte de Tiago e da oração dele, para que vocês conseguissem entender por que ele orou desse jeito e por que ele já sabia que ia sofrer. Mas ele fala, livra-me da aflição diabólica, livra-me dos arcontes e tal. Esse livro é muito legal. Depois eu vou fazer uma live do Apocalipse de Adão, que é muito legal também, que tem umas revelações muito grandes sobre a geração sobre a qual não há reino, que é o que somos nós. E esse livro ele é muito interessante, o livro de Adão. Tem coisas que ninguém sabe. E o mais legal que eu acho nesse livro é que ele já fala que essas palavras seriam escondidas em uma caverna, tá? Então ele fala que essas palavras seriam escondidas, mas serão conhecidas até os grandes aeons, pois as palavras que guardaram sobre o Deus dos aeons não estavam comprometidas ao livro, não estavam na Bíblia, nem foram escritas. Entretanto, os seres angelicais as trarão, as quais todas as gerações de homens jamais saberão. Portanto, elas serão chamadas de as palavras da imortalidade e da verdade, para aqueles que conhecem o Deus eterno na sabedoria do conhecimento e ensinamento dos anjos, para sempre, pois ele conhece todas as coisas. Porque essas palavras elas ficaram escondidas numa caverna, numa montanha. Então ele mesmo aqui nesse livro aqui, ele já fala, que, ó, ele fala aqui, ó, que ela ficou escondidas em um livro e não foram reveladas para todo mundo. Tchau, tchau.